em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, estamos começando mais um Em Primeira Mãe, o programa que acolhe, mas também informa as mães. E hoje a gente está aqui com a doutora Laís Miller, nutricionista, que vamos ter um bate-papo aqui, né, doutora? Sim. Sobre alimentação saudável para os nossos filhos, que é muito importante, mas também a gente sabe que é um grande desafio, né? Então hoje é um bate-papo para a gente ter algumas dicas e pegar informações. Doutora, para começar, vamos lá. Existe alguma alimentação específica para a idade ou um geral assim, de alimentação saudável que a gente precise ter com os nossos filhos? Sim, desde a introdução alimentar, a gente costuma equilibrar bastante a alimentação das crianças na questão dos grupos alimentares. Então, é interessante a gente ter essa composição até a nossa última fase da vida, na questão de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, fibras, gorduras saudáveis. Então, o equilíbrio da alimentação serve desde a introdução alimentar até os últimos dias das nossas vidas. Então, na introdução alimentar é super importante exatamente a oferta dos alimentos, né? De você sempre oferecer a alimentação variada, a alimentação colorida. Ah, mas o meu filho rejeitou a primeira vez. Vai rejeitar a primeira vez qualquer coisa que a gente dê, porque ele não está habituado com aquele paladar. O paladar, ele é formado na primeira infância. Por isso que é super importante ofertar os alimentos de maneira mais variada, seja cozida, crua, não desistir, refogada. Né? Não. A insistência é super importante, porque é nessa primeira infância que a gente constrói principalmente a base do paladar da criança. Entendi. Essa seria a próxima pergunta. Se tem alguma... se a gente tem, assim, alguma dica para a gente poder driblar, né? Porque é o que eu sempre digo aqui para as mães. A gente tenta não romantizar a maternidade, né? Que não é fácil. Não. Às vezes a criança não quer comer, entendeu? Então, a dica é, né? Sempre insistir, mas tem alguma dica que a gente possa fazer? Sei lá, alguma brincar, sei lá. Sim, lúdica, eu acho que quando a gente puxa a alimentação de uma maneira mais lúdica com a criança, a aceitação alimentar melhora muito. Tem aquelas crianças que têm uma facilidade maior, que não tem tanto receio de provar e tal, mas tem algumas crianças que têm uma seletividade alimentar um pouco mais aumentada. Agora, quando você puxa para o mundo delas, né? Abre a boca do jacaré, cadê o dinossauro? O aviãozinho da vovó funciona. Então, quando a gente puxa para o lado lúdico e até na forma de você montar o prato, às vezes você monta de uma maneira mais divertida, a aceitação alimentar acontece. Outra coisa que eu acho que ajuda muito a criança a experimentar, dar esse primeiro passo, crianças maiores, né? Não os bebês, é a questão de você envolver a criança na preparação ou no cultivo do alimento. Então, vamos fazer esse bolinho que vai banana, aveia com a mamãe, você ajuda a mamãe a colocar e tal. Me ajuda a plantar essa cenourinha, vamos pegar um vasinho e pôr um temperinho. Então, quando a gente envolve a criança na produção, seja a preparação dos alimentos, a aceitação alimentar fica mais fácil, porque ele vai querer provar aquilo que ele fez. Sim. Eu fiz isso lá em casa, deu certo. O que eu estava comentando antes de começar, né? Que o Matheus, ele é um pouco mais resistente. A Sofia, não sei se é porque é a segunda filha, a gente solta um pouco mais, ela já é mais atirada. E eu plantei. O morango eles já gostam, né? Mas eu plantei verdurinha em casa, alface. E aí eles... É essa curiosidade de ir lá e plantei até num vasinho. Deixa eu ver o que eu plantei. É isso. Não é? Eu quero experimentar Daí isso que eu fiz. Curiosos. É muito interessante e funciona, ajuda muito. Eu acho que nessa questão das crianças que se envolvem, é mais fácil de você introduzir algum alimento novo. E mesmo a panquequinha que eu fiz e o ovo, já pedi, gente, uma receitinha para a doutora para ajudar a gente aí com um lanchinho saudável que a gente vai ter no próximo bloco, mas acompanha com a gente, mas a doutora vai passar pra gente depois. E é isso, às vezes ele vai fazer uma panquequinha, alguma coisa, até o mesmo ovinho mexido que a gente vai fazer, aí já eles comem, porque eles estão... outro dia minha mãe foi descascar uma laranja, ele participou do processo ali, não com a faca, obviamente, mas ajudando ela, né, põe não sei o quê, põe pra cá.
comeu a laranja. Então, Sim, eu acho que isso realmente gosto de E outra, pensar nisso. o exemplo em casa faz toda a diferença. Então, não adianta você ofertar uma laranja se os seus filhos veem que você, o pai, não come. Agora, eu tô comendo essa... Nossa, tá tão gostosa essa mexerica. É verdade. Não quer experimentar? Acho que eu quero. Então, funciona muito melhor quando o hábito da família é ter esse hábito de consumo de alimentos saudáveis. Agora, se os filhos veem os pais só consumindo refrigerante, coisas empacotadas, não comendo uma fruta, meus pais são meus ídolos. Se eles estão comendo isso, eu vou comer isso. É bom, se eu não né? os vejo comendo frutas, verduras, legumes, para que eu vou comer? Então, o exemplo em casa, o ambiente de casa, eu acho que faz muita diferença. E a gente se esforçar, às vezes, para fazer isso, não é uma coisa ruim, porque é para nossa saúde também, né? Sim. Eu vi que eu melhorei muitas coisas na minha alimentação, porque eu tenho que dar o exemplo, né? E a gente precisa dar o exemplo. Não é fácil, né? Mas eu vi que ajudou. Muito. Né? E daqui a pouco vira uma rotina. Então, o experimentar, o introduzir um alimento novo, é um período pequeno que a gente trabalha. Porque tem uma regrinha que eu ensino no consultório. Para a gente criar esse novo paladar de um alimento diferente, a gente precisa provar esse alimento em 4 dias diferentes. Então, por exemplo, não gosta do brócolis, coloca o brócolis. É ruim. Vai ser ruim mesmo. O teu corpo não conhece o que é aquilo, né? As papilas gustativas não perceberam aquele sabor novo, aquela consistência nova. Num segundo momento, coloca o brócolis de novo. Eu já sei que é brócolis, mas eu ainda não gosto. Isso é o normal, é o ciclo normal da gente gostar de um novo alimento. Na terceira vez, ingeriu o brócolis de novo. Até que não é tão ruim, eu consigo comer uma arvorezinha inteira. No 4º dia que tiver brócolis, a criança ou o adulto vai falar, oba, hoje tem brócolis. E aí esse alimento entrou dentro do grupo de alimentos aceitáveis. Então, olha, mamãe, uma dica importante, essa das 4 vezes já é uma dica. Vamos adotar, vamos fazer em casa, vamos tentar. Não é fácil, mas a gente se esforça, né? Sim, vale a pena. Vale a pena. Aproveitando que a doutora falou sobre empacotar, né? Vamos falar sobre os ultraprocessados aí, o que a gente come bolacha, as coisinhas que vêm do mercado, né? A salsicha, né? A salsicha, meu Deus, como escapar da salsicha, né, doutora? O que eles realmente fazem pela... Então, os ultraprocessados, eles foram desenvolvidos pela indústria de alimentos exatamente para ter um consumo, para a pessoa gostar e querer mais e a indústria de alimentos vender. Então, eles acabam concentrando aquilo em sódio, em açúcar, em conservantes, em realçadores de sabor, para exatamente a pessoa querer sempre mais, tá? Então, o consumo, ele fica maior. É diferente de você comer, por exemplo, vamos falar de chocolate. Um chocolate mais amargo, 70% cacau. Ele tem bem menos açúcar do que um chocolate ao leite. Você come um pedaço do chocolate 70%, basta. Agora, você pega um chocolate extremamente doce, o cérebro pede mais ali naquele vício. Então, eu quero um pouco mais, eu quero um pouco mais. E aí, o consumo de açúcar, de sódio, de conservantes, ele vai se acumulando, né? O consumo fica muito maior do que deveria. E os problemas vão acontecer. Ou na fase infantil mesmo. Então, hoje eu vejo crianças, até no consultório, com colesterol alto, com pré-diabetes, acima do peso. Mas o problema maior, a relação maior que a gente vê, principalmente do consumo desses alimentos, é na fase adulta, com doenças como câncer, a obesidade, doenças cardiovasculares. Muito, né, aumentou muito. Então, hoje a gente tem um dado de 60% da população brasileira é acima do peso. Então, coisa, né? É muita coisa, é mais que a metade. Então, mais do que a cada 2 pessoas, uma está acima do peso. Então, isso é um dado muito preocupante, porque a obesidade por si, ela já é um fator determinante para muitas doenças. Antes a gente achava que era só doença cardiovascular, hoje a gente vê doenças de câncer mesmo, né? Vários tipos. É por isso que a gente diz que não é fácil, mas é uma herança que a gente deixa para eles, né? É o que a gente deixa de bagagem. Que, em algum momento eles vão usufruir disso, né? Dessa alimentação saudável. Com certeza. E a lancheirinha, quando a gente tem que montar a lancheira, que é outra... é difícil, né? Porque haja criatividade e você tem que combinar a criatividade com um ser saudável, né? O que a gente pode pôr na lancheira que não poderia faltar, vamos dizer, todo dia? Tem alguma coisa que a gente pode comer todo dia que... Sim, as frutas,
o que a gente puder variar. Tem frutas que são mais favoráveis para a gente pôr numa lancheira, como a banana, aquelas maçãzinhas, uva. São frutas práticas, a mexerica já descascada, para a criança comer na escola. Sempre um carboidrato, porque é uma fase onde as crianças gastam muita energia, principalmente no ambiente escolar. Então, correm, brincam, ou a parte mental mesmo. Então, pode ser um pãozinho, pode ser uma torradinha, um bolinho, essa panquequinha que a gente está comentando. A gente pode fazer em formato de bolinho, a gente pode fazer em formato de panquequinha e vai super bem na lancheira. A pipoca. Então, eu vou dar uma dica legal, porque eu uso muito pro meu filho. A pipoca, mas o meu filho acorda cedo, ele vai de manhã para a escola. Como que eu vou fazer pipoca às 6h30 da manhã? Não precisa. Você faz a pipoca em casa, guarda nas porçõezinhas em saquinhos, tem aqueles ziplock que eu mando para a escola, e vocês deixam na geladeira sem sal, sem nada. Só tirar da geladeira, pôr o sal, pôr na lancheira, ela fica idêntica, ela não fica gelada. Olha essa dica, meu Deus, eu amo muito pipoca, legal. Amo. E é super prático, as crianças adoram. Tô levando pipoca para a escola. E é natural, feito em casa, e prático. Ninguém precisa ter um dote culinário para fazer uma pipoca. Dá pra fazer. Sim. Que legal. Um pãozinho recheado com queijo ou com patezinho que a criança aceite. Ai, que legal. Amendoim, frutas secas, castanhas para quem gosta. É coisa rápida, são coisas saudáveis. Né, sim. Não precisa necessariamente preparar, né? Não. Mas um pãozinho com queijo que qualquer pessoa sempre tem em casa. Tem crianças que gostam até de levar um ovinho mexido com pão. Milho, pode ser até o enlatado. Hoje a gente tem alguns enlatados que são naturais, está escrito ao natural, que você olha, realmente não tem conservante nenhum. Você põe num potinho com milho, manda uma colherzinha descartável, ele come o milho na escola. Que legal, gostei. Tá? Doutora, nós vamos precisar ir encerrando, mas eu preciso fazer uma última pergunta, porque é um programa sobre mães, sobre maternidade, e é uma curiosidade. A doutora é mãe de 2 meninos lindos. Qual que é a idade deles, minha doutora? O Luiz tem 5 e o Lucas tem 7. Tem 7, né? 2 meninos lindos. E eu queria saber, como a doutora sendo nutricionista dentro de casa, eles comem bem de verdade? Eles comem. Eu não sou neurótica, tá, Bárbara? Então, assim, a gente tem um hábito. Meu marido herdou também da família dele, então isso nos ajuda também bastante a manter um hábito de vida saudável. Então, durante a semana a gente come comida feita em casa mesmo, a gente almoça e janta em casa, as frutas são muito frequentes, então meus filhos gostam e a gente tem esse hábito de comer junto, de descascar laranja. Eu também quero a mexerica e tal. Mas gostam de um chocolate também, tá? Os meus dois gostam. De vez em quando. Sim, eles criaram o hábito de ingerir os chocolates 60%, 70%. Gostam de um Kinder Ovo? Qualquer criança gosta. Mas a gente deixa mais pro fim de semana, esses chocolates aí, que às vezes vai na casa da avó, a avó comprou uma surpresinha. O vô vai almoçar na casa da outra avó, o vô foi lá e comprou um bis. Mas em casa a gente acaba comprando os chocolates 60%, 70% e eles aceitam e comem pouco, exatamente por essa quantidade de cacau. Mas eu falo que a base, sendo saudável, você ter um chocolate com uma quantidade de cacau, eventualmente, eu não vejo problema. Mas refrigerante não entra em casa, nunca consumiram. Um pequenininho já experimentou, mas não gosta. O meu maior só gosta de água, então só toma água. Então a gente não tem esse hábito em casa do consumo de refrigerante, de salgadinho. E sábado é o dia da porcaria. Aí pode. Então sábado é o dia que a gente escolhe ou a pizza ou o lanche. Às vezes eles querem o McDonald's. Então no sábado a gente tem esse sábado livre aí. Gostei, viu? Muito obrigada, doutora, de verdade. Imagina, eu que agradeço. Adorei as dicas, que aprendi coisas, né? E é o que a gente fala, pessoal, não é fácil, né? Ser mães e educar não é fácil. A alimentação é um passo importante e que também é difícil, desafiador, vamos dizer assim, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que estar ali sempre insistindo e sendo exemplo para os nossos filhos. Agora, para o próximo bloco, a gente vai fazer a receitinha que a doutora Laís vai deixar pra gente de um lanche prático e saudável para a gente poder fazer para os nossos filhos. Acompanhem com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, a gente sabe como não é fácil, como mãe, a gente tá bem vestida e ao mesmo tempo confortável. E para isso eu conto com a ajuda da For You, que faz as nossas roupas e os nossos looks para o programa Em Primeira Mãe. E cabelo e maquiagem eu conto com a ajuda da Rúbia. E se você quer investir e morar bem, com certeza é com a Árvore. E agora eu vou fazer a receita que eu peguei com a doutora Laís, que é uma receita saudável, fácil, prática e claro que as crianças podem ajudar a gente a fazer. É uma panquequinha de banana, mas ela deu 2 opções que a gente pode fazer. Panquequinha, que eu vou fazer pra vocês na frigideira, mas eu também vou fazer na forminha de cupcake, que dá pra fazer. Vai um ovo, 2 colheres de sopa de aveia, eu vou usar essa aveia fininha, quem quiser só tiver da aveia grossa pode usar. Eu não gosto que fique bem fininho, tá? Uma banana amassada, canela a gosto e um pouquinho de manteiga, no caso da frigideira, tá bom? Começando com um ovo. Gosto de pôr uma pitadinha de sal, eu vou pôr agora para poder bater o ovo. O sal dá sabor em tudo. Vamos lá. Dou uma batidinha nele, tá? Uma batidinha no ovo com sal. 2 colheres de sopa de aveia, como eu disse, estou usando a minha que é fininha, tá? Só tem a grossa. Faz com a grossa. Quer fazer? Pode fazer com a grossa, mas aqui a gente não fica tão fofinho, tipo um bolinho, tá? Ou uma panquequinha. Então, 2 colheres de sopa de aveia, uma banana. Aqui é o segredo, assim, gente. A banana tem que estar bem madurinha, tá? Mais madurinha que vocês conseguirem que esteja. É uma banana que eu já nem ia usar mais. Pode usar, porque quanto mais madurinha ela tiver, mais ela fica docinho, porque a nossa ideia aqui é não usar o açúcar, tá? Tem o açúcar, eu quero colocar, meus filhos não comem sem açúcar, só tinha uma banana mais verde. Tudo bem, mas não é a ideia, a nossa proposta aqui é fazer mais saudável. Doutora Laís passou a receita, tá ouvindo a gente, então vamos fazer a receita que ela passou. Vamos cortar a banana. Gente, não tem muito segredo, tá? As crianças adoram. Daqui a pouco o Matheus vai contar pra gente se é verdade. Férias, se querem dar um presentinho pras crianças. Gente, vai uma pontinha de fermento, tá? Vou pôr só um pouquinho. Não precisa nem uma colher, porque nossa receita é bem pequenininha. Então não tem açúcar, né? Vocês estão vendo, não colocamos açúcar, vai ficar super docinha. Tem que ser, tá, gente? Essa dentro dessa. Isso eu aprendi. Senão não dá certo. Ela desmancha. Tá. Um detalhe muito importante. Antes de eu começar, a gente tem que ligar o forno, tá? E aí, gente, é o que eu falei. Eu tenho aqui, tá? Não precisa colocar. Doutora Laís, é chocolate 70%. Então, só umas gotinhas de chocolate. São gotinhas de chocolate. Porque daí, se você for fazer o cupcake e depois for enfeitar, fazer alguma coisinha, já tá com chocolate. E aqui, vamos pôr com cuidado, porque não é legal se cair pra fora, porque vai ficar cheirando queimado, tá, gente? Primeiro coloquem aqui, depois vocês colocam lá, senão não dá certo. E não encha também, porque ela vai crescer, né? Então, canela a gosto, pode colocar, tá? Um pouquinho de canela. Não coloquei porque como minhas crianças não gostam tanto, se for pra mim, quando eu faço pra mim, eu coloco porque eu adoro. Mas como é pras crianças, às vezes eles não gostam tanto, tá? Então não precisa colocar. Troquei a canela por chocolate, gotinha de chocolate, mas é porque é pras crianças. Gente, vamos encher. Eu vou fazer daqui a pouco uma outra receita pra gente poder colocar no forno, tá? Agora eu vou fazer ela na frigideira pra vocês verem como é que dá certo também, tá? A gente pega uma pontinha da colher de manteiga, põe na frigideira. Eu vou tentar virar se quebrar. Se quebrar também não tem problema. Mas vira, tá vendo? Ela vira. Vira uma panquequinha. As 2 panquequinhas prontas. E essa é a receita na forma de panquequinha, tá?
É isso aí, gente. Eu vou fazer a outra pra gente completar nossas forminhas e fazer uma receita pra vocês. Quero que vocês vejam como fica com um cupcake, que é uma delícia também. E as crianças gostam porque muda a forma de servir, né? A criança gosta de novidade. É, Mateusão? Você vai ver. Banana bem madura, tá, gente? Não se esqueçam, tem que ser bem madura. Quer vir? Vem. Dá a volta aqui. Ó, tô com o ajudante hoje, gente. Meu ajudante tá empenhado, né, Má? Amassamos a banana. Você gosta dessa pancaquinha? Fala, pessoal, como você gosta. Você não come dela? Não é? Amassamos a banana. Sentadinho. Obrigada, fala. Obrigada. Pronto, nosso ovo. Ó o cupcake ali. Pode me ajudar. É essa que é a ideia, então. Mamãe vai, ó, bate o ovo um pouquinho. Pode mexendo o ovo. Isso, junto com a banana. Agora você pode mexer com a colher, filho. Troca com a mamãe. Aqui, ó. Qual? Essa? Isso, pode mexer com essa. Mexe mais um pouquinho. Muito bem. Agora eu vou colocar 2 colheres de aveia. Posso ajudar? Pode, claro. Uma você coloca. Isso, outra você coloca. Pronto. 2 colheres de aveia. Ótimo. Muito bem. Ó, gente, meu ajudante hoje tá nota 10. Mas você vai querer colocar chocolate ou não? Qual é o chocolate? Esse. Sim. Pergunta, né? E essa que é a ideia, gente, que eles ajudem a gente, eles podem fazer, não vão mexer no forno nem na frigideira, obviamente, que a gente vai fazer isso, mas toda essa parte eles podem ajudar a gente, né? Você vai colocar mais uma banana? Não, já foi a banana, agora eu vou colocar um pouquinho de fermento, opa, só um pouquinho, só. Vou colocar uma. Ah, esqueci da sua gotinha de chocolate, não tem problema. Põe a sua gotinha de chocolate aí. Enquanto isso eu vou só mexer aqui bem devagarzinho no fermento, pra não precisar mexer muito agora com o fermento. Muito bem, muito bem. Ó, doutora Laís, é só... Não! Não precisa virar. Tá pegando com a mão? Agora tá bom, né? Deixa eu pôr pra você aqui na forminha só pra... Você vai fazer um cupcake com a bananinha? Isso. Gente, assim, engraçado, né? As habilidades eles vão ganhando com... O Matheus tem costume de fazer, tá? É, não é uma coisa nova pra ele, então dá pra ver que ele tem até um pouco de, né, habilidade. E é isso, porque a gente aqui em casa faz isso, para ensinando, porque cozinha é uma coisa importante, né? É assim, você saber fazer alguma coisa. Então, desde pequeno, a gente costuma fazer isso com eles aqui. A mamãe termina de pôr pra você, Não. Pode deixar. Você quer pôr? Então põe mais um pouquinho nessa, só que ficou muito pouco. Aí. Eu vou colocar em todos. Mini chefe. Mini chefe? Mãe, eu posso colocar em todos? Pode, eu tô te dando as forminhas pra você pôr. Isso aqui é o quê? Essa é a forminha que vai dentro, pra não cair. Acho que vai dar mais umas 2, 3 só, Má. 3 no máximo. Mais uma e mais uma. É. Assim, gente, a receita quer demorar 2 minutos, vai demorar às vezes 20 minutos. Mas tudo bem, né? A gente tá aqui pra isso, pra ter paciência. Nas férias, então, a gente, né, precisa se esforçar. Pode pôr mais um pouquinho, filho. Muito bem. Nota 10 pra você. Agora o que eu vou colocar? Que nota vocês dão pro Matheus? Nota 10 pro mini chefe. Gente, ó, põe dentro de uma forma, tá? E vai pro forno assim, na forminha, tá, gente? Mãe, eu posso colocar? Não, no forno não. No forno não pode, viu, gente? E é isso aí, gente. Uns 15 minutinhos. Uns 15 minutinhos no fogo. Não precisa ser alto, 180, 200 graus. E eu vou mostrar pra vocês o cupcake pronto e pra vocês verem como dá pra enfeitar, rechear e que as crianças adoram. Pessoal, isso aí, dei uma organizadinha aqui, esperei o tempinho, já tá pronto o nosso cupcake e nosso ajudante vai decorar. Ó, ajudante, tá meio quente aqui, hein? Cuidado. O cupcake, gente, como vocês sabem, né, quando a gente vai comer, ele fica até na bordinha aqui. Mas a gente ia colocar, né, Mateuzinho, uma cobertura por cima, mas a gente tá se esforçando para fazer uma receita saudável. Então hoje a gente não vai colocar.
Só que para você soltar o bolinho agora, o cupcake você vai soltando e vai comendo, tá vendo? Você vai soltando e vai comendo. Então, eu não vou soltar, que a ideia é ir comendo, né, Mar? Delícia, tá um cheirinho bom. Então a gente vai decorar só. Pode colocar. Pronto, rapaz. Pronto. Um vai ser de brigadeiro. E outro... Como tá morninho, o granulado vai derreter e ficar em cima do cupcake. Vem. Ah, meu Deus, é muita estrelinha. Menos. Ó, a doutora Laís, tá vendo, gente? Vamos fazer uma receita saudável. Ela vai ver na casa dela, meu amor. Ó, estrelinhas coloridas, a pedido do nosso Masterchef, e granulado. Mas eu quero pôr... Junto? Eu posso pôr tudo misturado? Pode também. Só um pouquinho. Aonde você vai pôr a estrelinha agora? Aqui? Sim. Tá bom. Acontece. Olha quantas estrelinhas. Pronto, vamos provar pro pessoal ver se tá gostoso? Peraí. Pronto, muito bem. Agora tem que esperar O nosso mini chefe. Muito bem. Gente, é porque é de férias, a gente vai deixar, tá? Mas é que a ideia é que é um bolinho saudável. E é um bolinho saudável. Não tinha açúcar. Agora tem. Chega, meu filho. Chega, agora chega. Pronto, vamos provar esse bolinho que você fez? Tem que esperar amadurecer? Não precisa. Ó, gente, como a gente pode comer agora? Assim, de colherzinha. Quem vai pegar minhas colheres? Um pra mim, eu quero escolher. Pode comer você, eu vou comer a panquequinha. Você prova esse, eu provo aquele. Combinado? Tá. Então, peraí. Eu vou provar esses daqui, você prova aqueles? É, o seu é esse que tem chocolate e o meu é esse aqui. Ok. O meu tá nota 10. E o meu tá 1000. Uma delícia. A panquequinha. Eu colocaria um pouquinho de canela se fosse pra mim. O Mateuzinho adorou. E é isso aí, gente. A receita, a nossa intenção é que a gente crie essas memórias com as crianças e que eles se lembrem disso e vão guardando essas memórias e experiências e ganhando bagagem, né? Que a cozinha é uma coisa muito importante. Mamãe, né? eu vou comer aqui porque a Sofia não vê, tá? É, a Sofia não vai, a Sofia daqui a pouco vai comer a parte dela, né? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo programa. Muito obrigada. É muito bom. Em primeira mãe. Oferecimento Arbury. Entre que a casa é sua.